Boa noite, pessoal. Eu estava aqui olhando e buscando me perceber nesse aspecto dessa aula e por quê. E como, né? Como tocar isso. Como já tive na semana passada com vocês, algumas premissas eu não preciso colocar. Mas veja, para essa aula eu coloquei duas imagens aí. Eu montei ela assim bem técnicazinha para que, frente a um objetivo que eu vou explicando aos poucos. Primeiro uma pessoa com interrogações, certo? E depois ali uma pessoa no centro com várias ao redor, né? Então, vocês, encarnados, são influenciados pelas pessoas que lhes rodeiam ou não? São, é algo normal, não é isso? Quanto mais jovem, às vezes, pela inexperiência, essa influência é maior. Mas vamos tirar o mais jovem, porque idade, nesse sentido, não é apenas um construto cronológico, né? Quanto mais ignorante, mais nos deixamos envolver pelas ideias do coletivo. O ignorante aqui é no sentido daquele que ignora, certo? Então, por isso, a ideia do Espiritismo, que talvez se diferencie de outros núcleos religiosos, é porque, de fato, há necessidade de um estudo. Não em demérito por nenhum outro, não. Mas quando você pega o Livro dos Espíritos, que é a primeira obra que foi ali colocada por Kardec, é um livro de perguntas e respostas. Então, é algo que quando você lê a pergunta, você se questiona. E você deve comparar aquilo que você constrói e aquilo que está descrito enquanto resposta. Então, na sua obra, no pilar da sua obra, já mostra para o que veio. Ele veio para que você seja estimulado a usar o seu raciocínio, o seu senso crítico, certo? Se você lê sobre como foi construído o Livro dos Espíritos, Kardec fazia a mesma pergunta a diversos médiuns. Ou seja, quando as respostas entre vários médiuns eram convergentes, ele entendia que era aquilo. Porque não era a resposta de uma pessoa, já que ela se replicava dessa forma. Além disso, ele tinha um cuidado. Ele normalmente, a maioria desses médiuns nos quais eles se pautavam, eram adolescentes, que naquela época, diferente de hoje com a internet, não tinham conhecimentos de determinados aspectos, filosofia, sociologia, para dar respostas como ali estão retratadas. Pronto. Então, o que está descrevendo? Que, para mim, aquela interrogação ali, com aquela pessoa de frente ali se questionando, é a base para entender quando nessa casa se diz que a intenção não é que ninguém se torne espírita, é que se perceba espírito, tá? E aí se vai abraçar o espiritismo, não, aí são questões de cunho pessoal, mas é se perceber espírito. E o que é se perceber espírito? Dizer, eu sou espírito? Não, perceber esse espírito é você compreender que você é um ser criado simples e ignorante e está em uma senda evolutiva. A cada ciclo novo, aprendizado, e vai aprendendo. Que você não está aqui para pagar como castigo, como resgate. Não, você está aqui para aprender o que você não sabe. Então, essa é a ideia. E já que você está para aprender o que você não sabe, o que é que você precisa fazer? Utilizar das ferramentas que o Criador lhe deu. Então, digamos, eu vou parar num lugar cheio de pedras e sem sandália. Eu posso ficar reclamando. Ou buscar folhas, juntar, pegar garrafa PET, como a gente acha ali de tudo que é canto, passar um fio e transformar aquilo em uma sandália. É um exemplo bem grosseiro, mas eu acho que uma das características, eu tenho esse hábito, é que se você usar um pouquinho da sua criatividade, do seu senso crítico, você vai sair daquele lugar de um eterno dependente, de que alguém lhe carregue nos braços para ir daqui para ali. Tá? Se eu quiser uma sandália de couro, última moda e estilo, um tênis com amortecedor, eu vou ficar lá sentado chorando até chegar.
Mas se eu não quiser machucar os pezinhos, o que? Vou embora encontrar alguma coisa que eu possa utilizar, um pedaço de madeira, como aquelas sandálias japonesas que eram feitas assim, algo. Isso é que é a ideia quando Allan Kardec traz o Espiritismo, é que use isso aqui, use. E quando eu digo comparando aí com os demais, é porque é isso, o seu livro basal é perguntas e respostas. Perguntas. O seu outro livro é de uma audácia fantástica. O Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, o olhar que lhe leva a se ver enquanto espírito, utilize ele para entender o que está no Evangelho, porque o Evangelho de per si não basta, porque é pautado em um ciclo de vida único, quer seja para você ao final ir para o céu ou para o inferno, certo? Quer seja para você ficar já ir direto, ou seja, morreu, já vai para cada banda, porque tem uns que dizem que tem um juízo final, outros dizem que não, que você já vai para cada lado, e a gente vai para uma outra abordagem. Então isso precisa iluminar o nosso olhar. E por que eu estava sentado aí? Mas Fernando, você vai dar essa aula segunda, terça, sexta, sábado, né? Olha só, vocês vão ter mais na frente aí a mediúnica do curso básico, não é isso? Normalmente depois dessa mediúnica, tínhamos uma certa evasão de pessoas. Porque eu acho que alguns estão restritos a não fazer aquela interrogação de uma maneira mais estruturada. Porque veja só, os encarnados não influenciam, não é isso? Só que você já se viu no meio de um balaio que você nem sequer prestou atenção, que você foi envolvido e estava lá no barco. Se isso acontece com o encarnado, acontece também com desencarnados. Então, ter medo de ser envolvido, só se você ficar fechado dentro de casa. E se for daqueles, que nos seus sonhos ia morrer em acidente de avião e por isso se trancou em casa, o avião bate no seu prédio, certo? O teco-teco cai em cima do telhado. Então, a ideia é saber que há. No momento que há, o que é que eu vou fazer? Estar mais atento. Essa é a ideia. Estar atento para poder começar a lidar com isso. E, em vez de ficar temendo. Essa é uma das perguntas. Os espíritos influenciam as pessoas, lhes modificando o comportamento? Se os encarnados fazem a mesma coisa. Então, é começar a perceber isso. Vocês viram que a aula passada, quando eu falei da aula... Espera aí, só um minuto. Eu acho que o meu encosto de hoje era pescador. Quando eu falei da aula passada, eu perguntei, peraí, para que quer ser médium? Só para baixar? Ser médium, na realidade, é compreender o seguinte: eu sou um espírito imortal, a vida continua, tudo se entrelaça. Então, quando eu estou em um ambiente onde o pau está quebrando entre encarnados, eu vou entender o quê? Que também tem desencarnados. Você quer ser médium? Mas, Fernando, eu sou uma porta. Ninguém é uma porta. Quando você chega, você já sente energia pesada. Às vezes você sai de casa e já sente que tem alguma coisa estranha, que algo vai rolar, porque é sua sensibilidade. Então a ideia é, seja você um elemento transformador do meio. Como? Esteja atento. Então, a partir daí, vamos começar a poder olhar que há essa influência, modifica comportamento, modifica. E aí, como é que a gente vai atuar? É o pessoal que chega para mim e diz assim: Fernando, eu não sei como é que a gente faz uma reunião, né? Vamos fazer atendimento aos espíritos. Vai precisar ter alguém para esclarecer o espírito. Então, ó, a senhora vai ser o médium ostensivo, porque consegue conectar, e Cristina aqui vai ser o esclarecedor. Aí Cristina, mas como é que eu faço? Como é que... Peraí. Isso aqui é o quê? É um ser humano desencarnado. Quais os problemas que ele tem? Todos os problemas que nós temos. Então, como é que Cristina vai aprender a falar com o desencarnado quando ela aprende a falar com o encarnado? Marcos me encontra, ele chateado da vida. Como é que eu vou lidar com o Marco? Marco, o que aconteceu? Certo? Amanheceu com os dois pés para trás. O cara passou ali, me fechou, e aí começa a esbravejar. Calma, Marco, espera aí.
Daqui a pouco você vai subir para dar aula, você vai pegar e dispersar essa energia na galera que está aí. Não tem sentido, para um pouquinho, faz a oração, aquieta. A gente não faz isso? Então, o que é lidar com o desencarnado? É lidar com a pessoa. Literalmente isso. Mas, Fernando, tá desencarnado. Eu vinha uma vez, não sei se ela lembra, a gente vinha para cá, para o centro, e aí eu estava dentro do carro, e aí eu e minha esposa sentada, né, na frente, e tinha um espírito no banco de trás. Ele retado da vida, porque a mulher tinha feito isso, aquilo outro com ele. Ele sentado no banco de trás, e ali, eu tentando arrumar, mas não deu. Aí teve uma hora que eu disse para ela: Simone, conversa com essa criatura que está aí atrás. Às vezes a gente não está no... Então conversa com essa criatura que está aí atrás, certo? Aí ela mentalizou, fez lá alguma coisa, eu sei que o bicho se aquietou e sumiu, né? Então, é o quê? É relação pessoa a pessoa. Então, às vezes, eu acordei com o pé para trás e Marcos também, a gente vai fazer o quê? Uma dupla, certo? Um fala, um diz que espirrou, o outro diz que tem que bater, o outro diz que tem que tocar fogo. Então, literalmente é assim. Perceba, são relações interpessoais. Se eu começar a olhar assim, eu não vou ficar temendo o espírito. Eu vou começar a dizer, poxa, tem algo que influencia o comportamento meu e dos outros que eu não levava em conta. E agora eu estou passando a levar em conta. E eu preciso temer? Não, porque é uma pessoa. Mas Fernando, é uma pessoa que eu não vejo. Sim, quando você se vê envolvido num balaio de gato, que você não tinha prestado atenção antes, a pessoa você estava vendo, mas onde ela queria chegar, não. Como é que eu vou perceber, certo? Como você hoje, um pouquinho mais na frente, seleciona a diferença entre colega e amigo, entre aquele que você mal viu. Então, é criar o quê? Essa maturidade. É a mesma coisa com os espíritos. Veja só, uma criatura aparece, eu estava lá no Joana de Ângeles, e aí fez assim, vamos fazer cirurgia espiritual. Quando eu olhei e fiz assim, negão, não vai rolar não. Outra reunião, ele insistiu por 3 reuniões. Na terceira reunião eu fiz, olha, sabe o que é que não vai dar? Eu sou médico. Então, vai virar charlatanismo. Não rola. Não, mas isso eu fiz, tá bom. Eu fazia um ambulatório gratuito, quinta-feira, lá em Cosme de Farias. Eu fiz, apareça lá e a gente se resolve. Estou eu no consultório, a criatura aparece lá, eu não vejo como eu vejo vocês, não. Eu tenho aquela sensação de que a pessoa está ali. E aí converso mentalmente nesse sentido. Eu fiz, ok, então vamos trabalhar. Mediunizado não. Eu, enquanto examino, você vai fazendo o trabalho. Aqui não é palanque. Não é palanque. Podemos unir as nossas energias fluídicas, mas não é palanque. Primeiro dia foi, viu umas 3 pessoas ali, conversou, no segundo dia apareceu, viu as 2, desapareceu. O que ia acontecer? Eu poderia ficar fascinado. Eu tenho conhecimento, ele baixava, dizia, estou vendo um problema aqui. Que às vezes até eu percebo, mas ia colocar isso por conta dele. E aí eu ia viajar uma maionese, certo? Então, a questão é o quê? Mas, Fernando, mas porque você viu é médio? Não. Quando eu vou lá, certo? Estou atendendo no consultório, me entra uma criatura, certo? Dizendo que era representante. Representante de quê? De laboratório. Olha aqui, ó. Se o senhor pedir os exames pelo meu laboratório, eu lhe dou X%. Eu fiz o que para ele? Meu amigo, por favor, retire esse daqui. Terminou o consultório, fiz o quê? Que é dentro do Hospital Santa Isabel. Fui à diretoria e fiz, olha, hoje fui abordado por alguém que é representante do laboratório fora daqui, oferecendo dinheiro aqui dentro para as pessoas, em vez de pedirem os exames pelo hospital, pedir fora. Normalmente eu dou ao paciente o direito de fazer onde ele quer, mas não direciono, quanto mais para direcionar fora da própria instituição. Então, o que foi que eu fiz com o desencarnado, o mesmo que eu fiz com o encarnado? Então, a partir daí, fique tranquilo. Você vai ter uma mediúnica experimental. O que é uma mediúnica experimental? Uma mediúnica, ela é composta por médiuns que têm ali a habilidade de saber lidar com a comunicação espiritual. Então, vão ser evocados ali espíritos que têm ali seus sofrimentos, suas coisas, mas dentro de um parâmetro controlado.
para que vocês possam perceber o que é. Você vai notar mudança do tom de voz, mudança às vezes da aparência, que tem médiuns que muda o mimetismo facial, e aí você vai ver essas diferenças. É para você ver isso e outros tipos de mediunidade, como a pictografia, psicopictografia, dupla vista, coisas só para você poder ter uma visão prática do que é aquilo. Mas não há por que dizer assim, como é? Eu não apareço mais. Porque essa influência vai acontecer com a gente, sendo médium ou não sendo médium. Mas, Fernando, todos somos médios, mas alguns têm uma mediunidade muito sutil, ela não consegue correlacionar. Assim como com encarnados, ela não consegue perceber que está sendo manipulado. Então, a ostensividade vai nos levar a outro patamar no lidar com essas relações. E o que é obsessão? Quando essa influência tem em si o intuito, o desejo de fazer o quê? Prejudicar o outro, o encarnado. Às vezes vai ser uma obsessão acidental, onde não há o desejo de prejudicar o encarnado, mas o encarnado termina sendo prejudicado pela presença. Você lembra que eu falei aqui que a história de ser médium, né? Eu coloquei sobre ser médium a necessidade de chamar-se a responsabilidade de ser um utilitário daquela ferramenta. Então, quando um parente seu desencarna, tá? Eu vou fazer o que com isso? Alguém que eu ame e tudo, vou lembrar dos bons momentos, vou dar meu choro, porque eu não vou estar mais com aquela pessoa, mas tentar irradiar para elas energias de equilíbrio, harmonia, e não de desequilíbrio ou de desarmonia, porque eu vou ser mais um fator conturbador daquilo. Então, o que acontece? As pessoas às vezes desencarnam e voltam para o contato no núcleo familiar sem estar espiritualmente equilibrados. E aí, o que vai fazer? A presença dele é como se contaminasse, certo? Ao interagir com o campo da pessoa, transmitindo a ela determinados sintomas ou alterações psíquicas. Então, esse é um dos elementos que pode ocorrer onde não há uma intenção, mas termina havendo um prejuízo dentro daquilo. Que aí, quando nós fazemos isso que eu descrevi, poxa, eu estou em casa, aí digamos que mami, que está com 86, né? 84, desencarna. E aí, digamos que volta para casa. Se ela chega em casa e me encontra lembrando dos bons momentos, em equilíbrio, mentalizando que, mãe, não lhe tenho mais no corpo, mas vamos nos encontrar depois, porque parte daqui é o destino de todos nós, certo? Há outros espíritos contigo que podem lhe acolher e tudo. A tendência dela é ficar no desespero ou é se harmonizar? Se harmonizar. Então, assim que a gente vai lidar com o desencarnado. Então, diga. Posso fazer uma pergunta? Pode? Boa noite, meu nome é Lenita. Nesse caso que você contou aí, do atendimento lá no ambulatório, desse espírito que queria incorporar e tal, é isso que difere, tipo, que, por exemplo, no candomblé, há essa uso, eu queria saber qual é a diferença, porque as pessoas que são médium no candomblé, elas incorporam e, tipo, e fala, tipo, trabalha pela espiritualidade, tipo assim. Lá na frente eu vou lhe falar de formas de expressão da mediunidade, que é o que você está falando, de ser consciente, ser inconsciente, o espírito tomar, não tomar. Eu falei disso, inclusive, na aula de médiuns, para que as pessoas já entendessem um pouco, para na aula de obsessão isso ficar mais fácil. Mas eu vou abordar no slide lá na frente, tá? Aí, se você não entender, a gente retoma, tá bom? Então, a pergunta que a gente vai ficar, que às vezes a gente fica com medo mesmo, né? Dessa obsessão. E aí, como é que ela acontece? Acontece assim, pega você, o que? Desatento. Desatento. Chegou em casa, o pau começou a quebrar, segura. Chegou no trabalho, o pau começou a quebrar, segura. Mas, Fernando, eu tenho que intervir. Você está com sangue frio para intervir agora, sem subjugar a pessoa, sem discriminar, sem marginalizar? Ok. Vai chamar ela na sala, vai conversar, ótimo. Ah, não, é que eu não tenho sangue de barata. Então, bota um gelo aí, baixa o facho, quando a energia melhorar, você vai e faz aquilo, porque você, depois de assistir essa aula e aquela anterior, já entendeu que quando o sangue sobe para a cabeça, que você perde o controle, a probabilidade de você não estar só é
grande. Agora, a responsabilidade do que você faz é sua. Não é porque foi o espírito, né? Então, vai por aí. Então, obsessão, como ocorre a partir daí. Agora, veja. Esse espírito que está ali influenciando pode ser alguém que está ali sem nenhuma ligação com você. Mas pode ser espíritos que já viveram com vocês em outras vidas. E agora ainda está preso à ideia do que aconteceu lá e lhe vê hoje como se você fosse o mesmo anterior. E aí passa a querer lhe prejudicar como se fosse uma forma de compensar o que aconteceu com ele próprio. Tá? Então, a partir daí que vamos abrir espaço para contextos mais complexos dessa dita obsessão. E aí, então, estamos cotidianamente em contínua interação com espíritos encarnados e desencarnados. Devemos estar atentos a nós mesmos para não sermos marionete, nem de encarnados, nem de desencarnados. Mesmo estando atento, a gente depois diz, olha, deu uma vacilada ali, aconteceu. Então, vai começar a compreender que é desse contexto que a gente está falando. Então, influências espirituais. Vamos estar aí presentes nessa interação. E o que é que seria isso que vai nos levar a essa conexão? É mais ou menos que a gente hoje utiliza a linguagem da psicologia do espírito, falando sobre campo pessoal. O que é campo pessoal? Os elementos que compõem meu padrão vibratório, que vão estar relacionados às minhas ideias, emoções, pensamentos, sensações vividas nas múltiplas encarnações, que estão armazenadas a nível mental como núcleos afetivo-emocionais. E aí, por isso que às vezes você está numa situação, acontece alguma coisa, você muda de comportamento, irrompe de determinada forma, depois você diz, rapaz, como é que eu fiz isso? Por que é que eu reagi assim? É porque você reagiu não pela emoção de agora, por outras experiências dessa ou de encarnações anteriores que foram ativadas por similaridade, certo? Tocou o mesmo núcleo, você já levanta ali do mesmo jeito. Então, quando essa influência vai tender ali a lhe prejudicar, obsessão. Então, qual foi a minha relação com aquele espírito que eu entendi que ali era uma armadilha de fascinação? Eu seria o prejudicado dentro daquela relação. Quando eu citei isso do que queria curar, certo? Prejudicado naquela relação. Não valeria a pena para mim aquilo. Então, os espíritos influem tanto em nossos pensamentos que de ordinário são eles que nos dirigem. Isso é verdade. Se a gente termina sendo Maria ou João vai com os outros. No início você vai até no embalo, depois tem que dizer, mas peraí, o que é que está acontecendo? Começar a separar o joio do trigo, que é o que a gente não consegue. A gente elege alguém e vai dizer que é o bem puro ou alguém que é o mal puro. A gente não consegue entender que as pessoas têm ambos os elementos dentro de si, porque a ignorância é um elemento nato do ser. Então, quando começo a olhar assim, eu não boto ninguém no pedestal, nem muito menos nos infernos. E a partir daí é que me leva a não temer os espíritos. Porque se eu não boto no pedestal, não é divino. E eu não boto no inferno, não é demoníaco. É o quê? Humano. É de humano para humano. Ah, mas e aí se ele quiser picar o pau em mim? Ô, velhão. Na dimensão espiritual, conectado a mim, só há quem não presta? Há também quem presta. E a energia que prepondera é qual? Aquela que eu melhor vibro dentro de mim. Temos de nós 2 lobos, um tranquilo e sereno e um outro dilacerador. Qual é o que prevalece? O que você mais alimenta. Esse lobo interno, representando o seu padrão vibratório, é que vai representar com o que mais você se conecta. Então, não tema. Não tema. Certo? E essa relação, então, de obsessão ocorre como entre espíritos. Então, pode acontecer de desencarnado para encarnado, que é o que a gente mais vê. Pode ocorrer de
encarnado para desencarnado. Eu não sei se na aula passada eu falei de um atendimento de consultório que eu fiz, que aí o irmão da menina que já tinha falecido entrou, conversou. Veja, ali não havia nela a intenção de prejudicar ele, não. Mas ela, tão aficionada, terminava prejudicando secundariamente aí por causa disso. Tá? Encarnado, aquilo que a gente comentou aqui, e desencarnado. É um desencarnado subjugando o outro. E aí consegue fazer isso. Um exemplo para vocês entenderem, às vezes, alguns processos, e quanto mais profundo o processo obsessivo, está ligado normalmente a processos de culpa. Então, digamos o seguinte, eu, lá na minha empresa, somos 4 sócios majoritários, tem mais 4 menores, mas os 4 majoritários. Eu começo a fazer o seguinte, pego os trabalhos da faculdade, da escola, imprimo tudo lá e levo para casa, certo? E quando eu vejo a secretária saindo com a caneta, eu digo, está levando para casa a caneta da empresa? Ela vai dizer, se eu estou levando e estou errada, o senhor gasta por mês aí umas 3 resmas de papel e o senhor também está errado. E aí digamos que eu fique envergonhado de meus sócios saberem que eu estou fazendo aquilo. Aí eu criei o quê? A relação perfeita. Não reclamo com ela porque eu estou errado e ela passa o quê? Me dominar, me controlar. Porque eu, frente aos meus sócios, era daquele ferrenho que não podia assumir nem uma agulha. Mas eu não via que aquilo que eu estava fazendo também era um desvio. Porque estava todo mundo pagando por um consumo que era só meu. E aí, na vergonha, o que é que eu faço? Permito que o outro passe a me subjugar. Porque vai dizer, se você falar, eu conto. E aí daqui a pouco ela não está levando mais uma caneta, está levando várias outras coisas. Tá? Às vezes, relativos com a relação patrão-empregado, às vezes até domiciliar. O empregado descobre algo do patrão ou da patroa e a partir daí começa a chantagear. Aí ele faz as regras dele. Por quê? Ou ele faz, ou a pessoa denuncia. E aí o outro fica à mercê daquilo. Esse é a mercê que vocês conseguem entender muito bem. Pela culpa, um espírito desencarnado pode levar o outro, inclusive, a deformar-se a ponto de perder a forma humana, assumir a forma de um animal que a gente chama de zoantropia, ou ir até o estado ovoide, onde ele fica fixo em uma única ideia e ali ele perde o formato humano. Normalmente envolvido o quê? Culpa. É a culpa que leva a isso. Então a ideia é, enfrente, torne-se responsável pelos seus atos. Não permita que ninguém lhe chantageie. Mas aí eu vou perder. Perca, porque se você não perder, você vai perder a sua liberdade. Certo? Deu para arrumar até aí essas relações direitinho? Pronto. Vamos lá. Quando vamos olhar mediunidade e obsessão, a gente fica perguntando o quê? Quando foi que começou? Tudo isso. Essas imagens sugerem que começou quando? Lá atrás. Desde os primórdios. Porque quando nós despertamos e dissemos meu, apareceu o eu. Quando aparece o eu, aparece o espírito. E a partir daí, pronto. Certo? Várias afecções estão lá dos primórdios, a obsessão também. Porque desde lá de trás, um matou a mulher do outro, um roubou a caça do outro, e aí, desencarnado do outro lado, vem e já fica com aquela reixa, certo? Às vezes é assim, você não conhece a pessoa gratuitamente, você já tem alguma relação entre você e aquela pessoa especificamente, ou então não é com aquela pessoa, mas aquela pessoa traz um campo vibratório que é similar a um campo vibratório com o qual você já entrou em embate e não se resolveu, tá? Atingindo todas as classes sociais e indivíduos sem qualquer distinção. Então, tanto rico como pobre, tanto culto como inculto. Então, vai ocorrer aí. Para nós entendermos que isso faz parte de todo mundo. Tá? O espírito sobrevive após a morte do corpo físico? Então, como isso pode explicar o processo obsessivo? E aí? Porque eu vou me pautar nisso. Se eu sei que o espírito sobrevive após a morte do corpo, significa que há, então, uma formulação plausível para explicar por que acontece a obsessão. E aí? O que é que vocês imaginam? A pergunta é essa.
Eu sei que o espírito sobrevive após a morte do corpo físico. Então, ali era uma pergunta. É verdade? É. Eu estou dizendo que se isso é verdade, isso embasa um raciocínio lógico para explicar por que acontecem as obsessões. Então, entendendo que isso é sim, como você explicaria com base nisso as obsessões? Fique tranquila, menina. Aqui o que você fala, eu vou pegar apenas para dar uma ampliada, mas é porque começa a ver a possibilidade de tirar dúvidas de vocês, né? Não, você falou anteriormente a relação de que, às vezes, os espíritos que fazem traz essa perturbação, obsessão, né? Os obsessores já fizeram parte da nossa vida anterior, vida passada, e carrega isso no perispírito. Fica gravado? Isso aí. Alguém quer complementar o que ela começou a costurar aí? Bora, mais alguém? Vocês estão muito tímidos hoje. Aí quando ele desencarna, continua com aquele problema que tinha na mente, no espírito, e aí vai perseguir a pessoa. Então o que é que a gente vai entender? Esse desenho é um desenho esquemático, certo? Com base na psicologia analítica, mostrando o psiquismo humano. Aonde tem uma partezinha, tá vendo uma linha pontilhada? O que está acima dela se chama de consciência. Tá? Então ali na consciência vai existir a persona, ou seja, médico, palestrante espírita, o que eu me denomino. Vai haver ali as minhas memórias atuais. Tudo isso vai estar na consciência e quem gere isso, o ego ou o personagem. Só que minha vida, eu sou só isso? Não. Eu tenho um monte de experiências vividas que as quais eu não me lembro, que são chamadas de inconsciente. Pessoal e coletivo. Tá? Nesse inconsciente vai estar o quê? Os complexos. O que é os arquétipos? Por exemplo, eu tenho 2 filhas lindas e maravilhosas, que eu sou extremamente ciumento por causa de todas as 2. E aí, ser pai, quando eu resolvi ser pai, tinha algum manual? Mas veja que, da onde isso vem? Há uma construção do inconsciente coletivo, do paterno, do materno. Por isso o desejo de formar a família, são construtos arquetípicos. O que é arquetípicos? Vem lá dos primórdios da estruturação do que nós chamamos de sociedade. Só que, por exemplo, ser pai há 50 anos atrás é igual a ser pai hoje? Não. Mesmo sendo coletivo, vai se atualizando com o avançar da sociedade. Então, esse elemento aqui também fez parte, porque lá, numa hora, a mulher decide que quer ser mãe. Certo? Decide que quer a família. Vem de elementos a partir daqui, que são bases para esses complexos. Que complexos, Fernando? Os mais comuns, complexo de inferioridade, certo? Complexo de superioridade. Então, são complexos, elementos afetivos emocionais que têm ali um elemento presente. E aí, o que é que eu estou dizendo? Porque isso é uma diagramação esquemática da mente, com base na psicologia junguiana. Então, a gente diz que a mente está onde? No perispírito. Quando a gente desencarna, a mente continua existindo. Esse elemento chamado ego, que é o personagem, é que se reestrutura. Porque aqui você pergunta, quem é você, Fernando? Sexo masculino, médico, espírita, filho de 2 filhas lindas e maravilhosas, né? Sou filho de Jurandir Iracema. Tudo isso acaba do lado de lá. Não sou pai, não sou filho, porque criado por Deus. Já vivi com elas algumas vidas. Por acaso eu lembro, de vez em quando eu conto para uma delas assim, minhas lembranças anteriores, né? Só conto a parte boa, a parte eu fui, eu não conto não, certo? Eu tenho fragmentos assim, né? E aí, ou seja,
Esse que acorda do outro lado já não é mais isso. Ele muda, não é Fernando. Fernando desencarnou, porque do outro lado, outra realidade. O médico que é aqui pode ser médico do lado de lá? Não. Aqui eu trabalho com estruturas orgânicas e corpóreas. Do lado de lá, incorpóreas. Então, para ser médico do lado de lá, tenho que me habilitar para isso. Mas, Fernando, você já foi médico do lado de lá. Se aqui, medicina, quando eu me formei há 30 anos atrás, era uma coisa e hoje é outra completamente diferente, lá, similar. Então, para notar que a gente vai mudando os aspectos, por isso que dizemos que tem um novo personagem. Então, a estrutura continua com o quê? Seus complexos, seus elementos que foram vividos aqui dentro. Então, se eu desencarno e eu não desapego do personagem, eu desencarno como Fernando. Aí desencarnei, estou lá na porta do quarto, preocupado com a prova que minha filha vai fazer. Só que eu desencarnei com a doença. Eu, junto dela, vou transmitir para ela o quê? Fluidos relativos a isso. Eu estou ali inquieto, angustiado. O que é que eu vou transferir para ela? Tais fluidos. Obsessão simples, sem intenção de prejudicar. Já ao contrário, desencarnei, certo? Mas era acostumado a bater um morrãozinho, né? E aí em casa eu já sei que não rola. E aí eu preso ainda a esse personagem, né? Maria adora bater o morrãozinho junto em casa, né? Aí eu vou fazer o quê? Desculpa, eu vou fazer o quê? Colar nela. Para absorver aqueles fluidos que eu não tenho mais como absorver, porque eu não tenho corpo físico. Olha eu ali junto, exatamente querendo prejudicá-la, não, querendo sorver aquilo. Pode não ser um morrãozinho, pode ser aquela feijoada, aquele mocotó, certo? Desde toda vez que o espírito, ao desencarnar, continua preso a sensações e percepções físicas, ele fica atrelado ao personagem que ele vivia e vai tender a aproximar-se de pessoas para conseguir lidar com aqueles desejos e sensações. Tranquilo até aí? Pronto. Não tenho a intenção de prejudicar, mas vai acontecer. Tá? Agora, por que é que eu disse que isso acontece? Se eu sei que quando se desencarna e não se ultrapassa esse personagem, eu continuo conectado, significa que a obsessão só existe porque eu ainda estou mantendo um elo mental com aquela pessoa que eu já me relacionei. Então, toda vez que você sentir que tem algo próximo, parte do balaio é de quem? Seu, porque toda relação é aqui lá. Você lembra que eu falei da outra vez? Quando um não quer, dois não briga, basta que eu mude o meu padrão, certo? Então, agora, mas Fernando, não é tão fácil assim não, principalmente quando há culpa. Porque no nosso inconsciente ainda está escrito que existe um crime, para todo crime um culpado, para todo culpado um castigo. Enquanto tiver inscrito isso, eu vou deixar ali um plug aberto para outro espírito engatar comigo. Porque passa a ser aquela vivência dolorosa o meu castigo para aprender a não repetir o crime. Então, é essa base da ideia que o espírito sobrevive, a mente sobrevive, então as conexões se mantêm. E aí vamos ver aí obsessões durando séculos. Um desencarna, outro reencarna, um desencarna, outro reencarna, e fica nesse vai e vem. Quando eu trago aquela imagem anterior, porque o pessoal acha que o espírito é aquela coisa iluminada, mas espírito é isso aí, eu gosto dessa imagem. Sombra e luz. Não fomos criados simples e ignorantes? Nós estamos ainda engatinhando. Então é uma luzinha ali resplandecendo, tem muita coisa aí ainda como sombra. Sombras positivas e sombras negativas. O que é sombra? Sombra é o que eu não conheço. Você lembra que eu falei de me ver num lugar sem sandália, cheio de pedras? Aí digamos que lá, eu digo, poxa, como é que eu vou resolver isso? Aí vem a ideia, é o seguinte, poxa, eu posso fazer um chinelo, certo? Eu sabia fazer chinelo? Não. Então, é uma sombra, só que dourada, positiva. Eu acesso uma habilidade que eu não tinha na consciência, mas que estava ali, tá? E pode ter uma sombra negativa, tá? Complexos.
Boa noite. Fernanda, eu queria entender como é que os centros energéticos atuam nessas obsessões, assim. Porque eu já tive experiência ao desencarne da minha mãe. E um centro muito ativo que foi trabalhado por uma pessoa que me ajudou, que era médium e fez um trabalho muito legal assim. Eu tinha 17 anos na época. Era mais a parte assim gástrica, não era, né? Bem essa região. E eu sentia muito no meu corpo essa ligação. Quando o espírito desencarna e tem uma patologia específica, normalmente o que é uma patologia existe uma estrutura perispiritual, que é a estrutura energética, e a doença que se expressa no corpo, ela estava antes aonde? Como uma distonia, uma disfunção na estrutura energética do perispírito. Então, o que nós vemos no corpo está relacionado a alguns núcleos energéticos perispirituais. A depender da intensidade de como aquilo aconteceu, aquele núcleo pode ser o núcleo de expressão, como tem gente que é o gástrico, tem gente que é cefaleia, tem gente que digamos, desencarnou com um acidente em tal lugar ou com um tumor, tende às vezes a reunir naquele lugar essa expressão. E aí, quando ele está presente, a pessoa tende a sentir sintomas relacionados àquele aspecto energético, e aí o uso de passes dispersivos pode ajudar a amenizar aquilo, e lógico, além disso, que vamos lembrar que, tirando então o núcleo energético relacionado à lesão associada ao processo patológico ou de desencarne, porque às vezes você pode ter uma patologia e desencarnar por outra coisa, é o que? Relação interpessoal está ligada ao que? Chácara cardíaco, né? E coronário, psiquismo e coração, razão e emoção. E aí então, às vezes você vai fazer o que? Justamente no chácara cardíaco, buscar dispersar aquelas energias de angústia, inquietação, ansiedade, e isso também funciona. Chácara coronário, do mesmo jeito, buscando o quê? Infundir nas pessoas energias reequilibrantes, chamando ela para razão, para o equilíbrio. Então, a forma de trabalhar isso pode ser nesses contextos como eu estou falando. Mas o que é que eu vejo? Esses trabalhos são feitos normalmente em parceria, o encarnado e o desencarnado. Quem é o desencarnado que eu estou falando? Não o paciente. Algum espírito ali equilibrado que está fazendo o trabalho. Então, digamos que eu estou com a mão na cabeça, mas o espírito está precisando de energia em outra parte. O desencarnado vai mobilizar a energia dali para o outro lugar. Tá? Porque eu não vejo, não percebo, não sinto, não sei, mas eu sei manipular, eu sei irradiar, certo? Eu sei doar. E o que é que os espíritos fazem? Pega essa energia e direciona. Mas, Fernando, não pode ser assim? Pode. Médium de efeito físico. É um médium que tem aí uma exteriorização de fluido vital. Os espíritos pegam esse fluido vital, imantam estruturas materiais, e com essa imantação ele levanta a cadeira, ele arremessa uma pedra, ele faz com que a pirogênese, o fogo, surja do nada. Então, e sem o médium, que é médium de efeito físico, saber que está doando energia vital, o plasma. Então, isso se acontece assim, quanto mais quando eu estou querendo doar. Você vai encontrar algumas ritualísticas na forma de fazer o passe, na forma de aplicar, tanto dentro do espiritismo, como em outros usos, como o reiki, aquela história das... Na religião católica tem, né, que impõe as mãos, vários outros. Como é que eu leio isso? São energias fluídicas, e que a minha intenção vale, porque quanto mais direcionado, mais eu mobilizo a minha energia de chácara cardíaca e do que há de bom em mim, e os espíritos vão utilizar isso da forma mais útil para aquele espírito que está ali necessitando, encarnado ou desencarnado. Tá? Os espíritos conservam suas características de individualidade. Então, justamente por isso que acontece essa obsessão. Desencarno, continuo fixado, mantendo as minhas características e quem eu sou. Eu acho que eu sou fulano. Quando o espírito entende que ele desencarnou, ele vai tender a acessar outras vidas e se descristalizar desse personagem que só está presente quando está aqui. Então, quer dar aquele beijo na mamãe, no filhinho, dê logo. Porque desencarnou. Certo? A vida toca. Então, não deixe para fazer amanhã, porque você pode fazer
hoje. Mas, Fernando, eu não vou poder ir lá dar um beijo. Envie o melhor de seu coração envolvendo aquela pessoa. Aprenda a desenvolver por quem você gosta, por quem você ama, um fluxo de relação interpessoal que seja proativa e positiva. O espírito conserva a sua vontade e seus sentimentos? Sim, digamos. Quando eu desencarnar, eu espero que lá para os 90, 95, pode ser assim. Aí eu desencarno, vou manter o quê? Meus netos. Eu acho que vou vê-los, né? Não sei, vai depender aí, né? Mas meus netos, eu vou fazer o quê? Querer envolvê-los, vou sentir ali. Agora, vou entender que o quê? Do lado de lá a gente toca o barco. Agora, por tocar o barco e dissolver o personagem, não dissolve os laços afetivos. Você, ao reencarnar, tem laços afetivos com o espírito que você nem sequer se lembra. É afeição, afeto. Um afeta o outro. Essa conexão é que se mantém. E aí é como eu disse, fortaleça ela nos elementos positivos e estruturantes. Tá? Coisa ali para minha amiga. Fernando, isso é um grande desafio. Como é que a gente vai dissolver esse personagem? Um dos maiores medos meus é desencarnar e ficar enredada nos problemas do personagem. E aí criar meu umbral, meu desespero todo, é o meu maior medo. O seu é fantástico, eu estou vendo aqui assim, enorme, coisas assim, ó. Coisa brava. Como é que a gente faz isso, pessoal? Desapegue agora. Aprenda a desapegar agora. Então, por exemplo, minha pequena está aqui, quer fazer arquitetura. Digamos que não é essa a realidade, mas eu vou usar como exemplo hipotético, que eu sonhasse que ela fosse uma pesquisadora na área biomédica, certo? Peraí, de quem é a vida? Minha ou dela? Dela. Deixa eu voltar agora para a realidade, ela está fazendo um curso aí. Digamos que eu tenho na minha cabeça aquela coisa linda de fazer doutorado, pós-doc, não sei o que lá. Esse sonho é de quem? Eu tenho que ficar projetando para ela? Não, minha filha, o que é que você quer fazer? Isso é desapego. Desapego é respeito ao outro. Ah, não, mas eu não posso morrer agora, porque senão como é que vai ficar? Meu irmãozinho, seja você quem for, morreu, a vida toca o barco. Então, mas toca o barco. Então, olha assim, quando o avião está balançando, que cai a máscara, você bota em quem primeiro? Então, bote sua máscara em você, deixe de usar os outros como desculpa para você não fazer o que tem que fazer, certo? E faça com você, certo? Pô, mas eu adoro aquela feijoada. Eu adoro a feijoada, e seus problemas também que tem. Então, eu não como feijoada todo domingo, todo mês, de vez em quando. Ou seja, eu não fico atrelado àquilo. Eu brinco com minhas filhas, eu tenho eu sou colecionador de bebidas, então eu tenho uísque, vinho, cachaça. Agora, bebo toda semana, passo semanas sem tomar nada, às vezes tomo. Então, aquilo não é um vício. Então, tudo que você se desatrela, você vai utilizar como ferramenta. Aprenda a fazer agora. Se você faz aqui, foi para o outro lado, vai ter aquela fase do baque, né? Mas você vai encontrar espíritos para dar uma envolvida, deixar você adormecida, até você despertar e entender o que é que foi. Teve amiga minha que o sobrinho dela dirigia Uber e se virava um menino, né? Uns 23 anos, saiu de moto e aí um delinquente bêbado atropelou o menino morreu na hora. E aí eu a deixei como estava, ela não é espírita, disse quando ela quiser ela liga para mim. Só que o irmão dela tem falecido também com esclerose lateral amiotrófica. E ele era técnico quando eu era médico em outro lugar. Uma pessoa boníssima, certo? Interessante, eu tive uma boa interação com ele. E, para mim, quando ele desencarnou um tempo depois até, eu percebi, eu senti, no dia que ela liga para mim, Fernando, eu te liguei esperando uma... Como é? Não, eu estava esperando o senhor falar comigo para me dar um consolo. Eu fiz, não, eu estou esperando o momento que você estiver aberta para ouvir o que eu posso lhe dizer. Ela perguntou, Dona Fernanda, como é que ele está? Na hora que ela perguntou como é que ele está, eu senti Humberto, ou seja, o outro que desencarnou, certo? E dizendo, fique tranquilo, que eu o recebi com outros espíritos.
Ele sabe que desencarnou, mas está adormecido, até a família dissolver aquele sentimento de vingança, raiva, que só vai prejudicá-lo. Quando estiver melhor, ele desperta, vai ficar mais fácil para ele dissolver o vínculo, que foi a morte súbita e tudo mais. Então, recebemos normalmente auxílio quando estamos despertos para isso. Se a gente não está, o negócio complica. Então, é isso que a gente precisa fazer, dissolva aqui. Eu estou até um pouco nervosa, porque você falou em relação à questão de quando o espírito ele desencarna e tenta se aproximar e acaba adoecendo. Eu não sei, mas está relacionado na minha família. Meu pai, ele desencarnou por conta da vesícula, ele fez um estrangulamento. Aí, depois de 1 ano, meu irmão, mas ele não desencarnou, conseguiu fazer a cirurgia. Aí, depois de 4 anos, fui eu que tive que operar também as pressas de vesícula. Aí eu não sei. Não, Pablo velhinho não. Pablo, o que é que acontece? Tem algumas doenças que têm o hábito de se repetir, certo? Litíase biliar pode estar no meio dessa coisa. Imagine tanto tempo preso nisso, eu espero que não. Então, o que é que a gente vai notar, certo? Quando eu sinto alguma coisa e eu posso relacionar com o espírito, o que eu vou fazer? Vou orar por ele. Agora, oração da boca para fora não muda. O que é que eu vou entender? Digamos que eu estou sentindo algo aqui. Tá? O que é que eu vou perceber, que eu vou trazer para mim? Primeiro, para ele estar aqui ainda, está preso ao quê? Ao que está acontecendo. A gente ensina pela fala ou pelo exemplo? Então, faça o quê? Dê exemplo. Seu dia a dia, certo? Poxa, passou por alguém, tem um laço afetivo, a pessoa vai sair, ou a pessoa está doente, certo? Aí, eu digo assim, eu acho que eu vim médico para poder reduzir a brutalidade que eu tenho dentro de mim. Porque quando começa assim, eu digo, poxa, tá vendo aí, ó. Tá aqui, ó, melhorou, só vai ter mais 6 meses de vida, mas nesses 6 meses vai rearrumar a vida. Tive um paciente assim, eu tive que dizer para ele que tinha um tipo de linfoma, era extremamente agressivo, e a probabilidade de com 6 meses de sobrevida, embora era real. E aí eu disse para ele isso, foi logo que eu estava me formando ainda. E aí ele reinterna, depois de 4 meses, com um quadro extremamente grave. Quando ele reinterna, ele me agradece. Doutor, o senhor não sabe o que o senhor fez. Porque havia briga entre a mulher, a família, ele chamou todo mundo e disse, eu tenho uma doença, que é terminal, vou ficar bem, mas eu não espero ser curado, e eu não gostaria de ver minha filha assim, minha filha assada, não sei o quê, e costurou. Pode ter depois desandado, mas a parte dele, para que ele tivesse em paz, foi feita. Então a gente vai fazer o quê? Por exemplo. Então digamos que eu sinto isso e tem aquele vizinho desgraçado que só vive em cima, batendo o pé na laje. Eu vou dizer, poxa, o que é que isso traz? Isso me desequilibra. Certo? Está desequilibrado, não adianta. Essa criatura deve estar desequilibrada. Deixa eu orar por ele. Certo? E se eu sinto, às vezes, a pessoa do lado, está vendo? É isso, se eu passar a noite assim, vai resolver o quê? Então, se tem alguma coisa ainda que está ali prendendo, eleve o pensamento a Deus, certo? Conforme a sua fé, para que você possa perceber os espíritos que ao seu lado e estão querendo lhe ajudar, e você só não nota que você está com a ideia fixa em alguma coisa. É assim que a gente faz. Aí, tende a aquietar. E quando é aparente, melhor ainda. O que é que eu faço? Recebo o que há de melhor de mim. Imagino envolvendo aquela pessoa na minha amorosidade, no meu sentimento. Lembre dos bons momentos, que os bons espíritos estejam com você. Que bons espíritos? Avós, bisavós, parentes que já estavam ali. Não fica só. Você já viu o velho quando está para morrer? Começa a dizer o quê? Eu estou vendo meu irmão, estou vendo minha tia, estou vendo não sei quem. Porque há uma conexão. Então o que é que a gente faz? Eu torno um elemento de conexão com aquilo. Aí, pronto. Não, a pessoa tem sua predisposição, vai ter sua doença de vesícula. Pode desencarnar ou não, porque senão a gente começa a querer explicar tudo por causa do desencarnado. E eu sou prático, o que é que eu quero? Se é desencarnado ou não, não é meu interesse. Meu interesse é o seguinte, pode ser, pode. Como é que eu ajudo dessa forma? Se é dessa forma que eu ajudo e aquilo sumiu, por que quando aparece no outro eu vou dizer que foi a mesma pessoa? Não. Aquela pessoa pode estar ligado, sim, a um núcleo de aprendizado, ou seja, ele tem um padrão vibratório, um campo pessoal que atrai a necessidade de lidar com o risco da perda de vida por um evento agudo, que não teve nada a ver com o outro, certo? Está ali junto. Veja só, o que é que nos leva a perceber influências?
pensamentos que nos são próprios e outros que nos sejam sugeridos. A gente não nota isso às vezes, que tem uns que são nossos, outros que parece que veio na cabeça? E isso é a presença, provavelmente, de alguém. Isso significa influência espiritual, não exatamente obsessão, porque não havendo interesse de prejudicar nem nada. Como distinguir os pensamentos que nos são os próprios dos que nos são sugeridos? Quanto mais você se autoanalisa, você começa a compreender isso. Quanto mais você ouve quem lhe critica, você também vai aprendendo. Porque a gente tende a não querer assumir aquilo que não nos coloca no pedestal. Aí, digamos, hoje eu escuto Isaura falando alguma coisa. Depois eu escuto ali Jaqueline falando a mesma coisa. Depois eu vou e aí escuto Ana Cristina falando algo parecido. Peraí, você lembra da técnica de Kardec? 3 pessoas comentam algo. Peraí, como é que isso está em mim? Eu não estou dizendo que seja exatamente... Como é que isso está em mim? Eu tenho que olhar. Tá? Conversar com um amigo. Ou se tiver em terapia, com o terapeuta. Porque eu começo a aprender a distinguir o que é meu do que não é meu. É sempre dentro de você mesmo, dentro de que as ideias inteligentes, certo? Vêm de suas próprias ideias. Perceber quando sim, quando não. Às vezes, não. Às vezes, sim. Então, como é que você vai perceber? Tem coisas que para mim ficam claras. Uma vez foi passando um catéter em uma criança no Hospital Nanelli. O catéter que tinha, não tinha o catéter que eu queria, porque ele tinha uns 10, ele tinha uns 14 e parecia ter 10. E precisava fazer hemodiálise, certo? Só quem tinha para passar o catéter era eu. Não tinha centro cirúrgico desativado. E aí, naquela hora para passar, alguém do meu lado fez assim, fique tranquilo, que vamos passar, fazer o que precisa. Aí eu fiz, poxa, mas ele vai precisar ficar quieto, porque o risco é ele se mexer e... Então, eu sentei com ele, fiz o dever de casa. Qual é o dever de casa? Já sei que os espíritos vão resolver. Não. Botei ele sentado, olha, a situação é essa, precisa disso. O tio vai dar uma anestesia aqui, vai passar devagarzinho. Cada vez que eu for avançando, eu vou lhe explicar. Se sentir qualquer coisa, você me fala ou bate com a mão, porque o rostinho estava coberto. Eu fiz o meu dever de casa, porque a parte é sua. E fui o quê? Contando o que é expertise e auxílio espiritual. Na hora que eu botei a agulha, foi de primeira. Puf. Aí botei o fio, tirei a agulha e botei o catéter através do fio, certo? Quando eu fiz o raio-x, o vaso dele e o catéter era quase a mesma coisa. Mas dialisou, saiu e fluiu. Eu estou falando algo porque foi uma experiência médica, mas acontece com vocês às vezes em outras coisas. Eu estava dirigindo uma vez à noite e aí eu estava ali para o lado do Cabula, que eu já morei por ali. E aí, do nada, eu só vi aquilo dizer assim, como é? Desacelere. Automaticamente eu tirei o pé do acelerador. Oxe, não deu alguns segundos, passou um carro pegando a transversal direto na frente. Ia levar o meu direto. Então, assim, como é que você passa a se perceber? Agora, só é possível quando você deixa de ter medo. Quando você está tendo medo, você não se permite. Espera aí que tem ali. Oi, boa noite. Nessa questão ali na segunda, como devemos distinguir os pensamentos que são nossos do que são sugeridos. Em relação às doenças psíquicas, por exemplo, esquizofrenia, é algo que começa no espiritual e passa a interferir mesmo de forma física no cérebro. Eu vou falar um pouquinho lá na frente com outro slide, tá? Se eu tocar não responder como você precisa, você me chama de volta, tá certo? Tá bom, obrigada. Então... Como é que eu vou saber se é de um bom espírito ou de um espírito ruim? Quebra a cara dela, é de quê? Um espírito ruim. Fernando. Dá uma segunda chance, um bom espírito. Diga. Uma vez, eu tenho um sobrinho, né, que ele desencarnou, tirou a própria vida. E eu tinha que ir lá em casa, onde ele estava nesse dia. Só que desde cedo... comecei a ficar inquieta para ir lá. Eu digo, mas não está na hora, mas uma inquietação. E eu não dei atenção e não fui. Quando eu cheguei lá no meu horário, era costume meu chamá-lo, né, para conversar, porque ele estava com problema de depressão. Nesse dia eu não chamei, porque eu achei que ele podia estar dormindo.
Na hora me veio no pensamento, e se ele tiver tentado alguma coisa? Eu não dei atenção a esse pensamento. Achei que era meu, que eu era negativa, estava pensando, poxa, que coisa, se a hora de você pensar uma coisa dessa? E ele estava realmente tentando. Se esse fato, sendo evidenciado por você, servir apenas para lhe chamar a atenção, dê ouvido às suas percepções, tranquilo. Se estiver servindo para você, de alguma forma, se culpar, porque não... Na época, sim, depois eu arrumei. Calma, vamos lá. Falando no geral, porque aqui eu estou dando para todo mundo. Se a percepção for servir para me culpar, o que é que eu vou entender? Que isso vem de um espírito desequilibrado. Ao meu lado. Passa a informação e me joga no chão, certo? Ou passa a informação, já sabe que meu complexo de inferioridade vai me levar a achar que eu fui o causador. Então, se lembra, complexo se conectando com o que está ali. Agora, ao contrário, ó, eu fiquei ressentido porque foi um desencarne, né? Mas depois fui entendendo o que era, está tudo tranquilo. Então, isso passou pelo quê? Pelas ondulações de nosso autoquestionamento e está ok. Mas se aquilo determinou algum posicionamento seu para o extremo negativo, fique tranquilo que tinha alguém que ajudou o processo para ali prender a ele. Certo? Se lembra que a culpa pode levar o indivíduo a virar marionete? Exatamente isso. Poxa, mas eu acertei. Sim. Estava para acontecer, tinha um desocupado do lado, sabia que você pressentiu, certo? Aproveitou para fazer o quê? Botar ali uma pitada de dúvida, certo? Fazer com que você ali entrasse naquela. E se você entrar, se apodera de você. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Qual é o fim dele? Querer nos prejudicar e a outro também. Pode um homem eximir-se dessa influência? Vai depender como está na cabeça dele, tá? Então faça isso. Se não está na sua estirpe fazer aquilo, você não vai fazer. Mas se está, olha você embarcando. Por isso você tem que sair daquele que é levado pelo coletivo para passar a ter suas próprias opiniões, tá? Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele. Imagina, o desocupado está lá comigo. Aí eu venho aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E às vezes quando tem conta das mediúnicas no domingo. Certo? Ou falando ou ouvindo, que é necessário se reformular, fazer. Significa que é essa energia que ele vai encontrar junto de mim. A tendência é, ou ele se catequiza, certo? Ou ele arruma, ou vai tentar outras técnicas para me atingir, porque às vezes é isso que acontece. Mas, ou seja, quanto mais você é firme no seu processo de autoconhecimento, de autotransformação, para que você se ilumine a transcender aonde você está para um estágio melhor, essa é a energia que você emana. Então, ou ele acopla-se e é também influenciado por ela, ou ele se distancia. Minha pergunta tem um pouco a ver com essa aí que você acabou de fazer. Você falou que a melhor saída é a oração, né? A gente tentar orar para poder repelir esse espírito. Mas existe, se ele insistir, né? Ali está perto de você, coisa do tipo, existe algum tratamento que a gente possa fazer terapêutico com esse espírito ou não? Vamos lá, começar o seguinte. O que é oração? Oração não é repetição de palavras. Eu usei o termo até oração porque é o que mais comumente nós usamos. Para mim, oração é conexão com o sagrado. O que é o sagrado para mim? O eixo, o pilar de equilíbrio, certo? Que tem em si o elemento de valor que diz que somos simples e ignorantes. Então, aquele que me agride por ele ignorar o que é o valor da relação pessoa-pessoa estruturante. Aí, esse é o sagrado que eu me conecto. Então, quando eu entro em oração nessa vibração. Não são palavras, é esse o sentimento que eu exalo. Então, quando você exala esse elemento do melhor de você, da mesma maneira que quando o outro pensa negativo e pode lhe contaminar e prejudicar, quando você pensa positivo, você pode reequilibrá-lo e estruturá-lo. Alguns vão se sentir arrebatados por isso e retomam, outros não. Aí o tratamento para a obsessão começa no próprio indivíduo, por isso que tem a palestra inicial.
para eu entender, me compreender e buscar me transformar. E é seguida pelo atendimento ao próprio espírito, que é a reunião mediúnica de desobsessão. Tá? Às vezes, quando a pessoa está com danos no seu corpo perispiritual, às vezes perda de energia, trabalhos fluidoterápicos para repor essa energia. Há distonias dentro do corpo perispiritual, como minha amiga ali citou, trabalho de cura, você vai fazer, emanar energias ali, vai ajudar a recuperar isso. Mas começa onde o trabalho? Dentro da pessoa. Certo? Olhando de outra forma. E mesmo reconhecendo que há um agressor, envolva o agressor em energias positivas. Certo? Os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos ou podem criar as circunstâncias? O que é que vocês acham? Podem criar ou eles só se aproveitam do que já está pronto? Se aproveitar do que está pronto, lógico, né? E vai criar, vai. E aí você vai ter que dizer o quê? Sim ou não? Então está para sair, está para voltar para casa. Ah, Fernando, vamos ali, vamos tomar uma. Rapaz, mas a Dona Maria está me esperando. O pessoal vai lá para o aniversário. Nada, para a gente tomar umas duas aqui. E aí eu faço o quê? Aceito e vou. Ah, Fernando, você está falando de desencarnado? É, porque junto com aquele encarnado, tinha um desencarnado querendo beber, querendo aprontar umas, e ia aproveitar, me aliciar os fluidos dele. Ele criou a situação do colega, incorporar quer dizer, aderir à ideia dele e me instigar. E eu vou atrás. Tá? Então, por isso que a gente tem que estar atento. Estar atento a desencarnado é estar atento a encarnado. A experiência é a mesma. Então, as influências espirituais podem desestruturar a pessoa. Então, a pessoa com um padrão energético ok, recebendo influências negativas, pode desestruturar o seu campo perispiritual. Isso ocorre, então, quando a gente está dentro da mediúnica, há uma interação, certo? Que não vai chegar a isso, é uma mudança do nosso campo pela presença do espírito que se realinha de novo. Então, vocês vão ver aqui na mediúnica do básico, a mediúnica experimental, um atendimento mais light, às vezes, do que acontece numa reunião mediúnica com espíritos desequilibrados psiquicamente, com ódio, vingança. Só que, quando aquilo acaba, o médium está melhor do que quando entrou. Porque essas energias são dispersadas pelos amigos espirituais e aí a coisa flui, certo? Como é que acontece? Atuam os fluidos sobre os perispíritos e esse reage sobre o organismo material com que se acha em contato molecular. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente a impressão salutar. Se são maus, a impressão é penosa. Então, por isso, o que desencarnou desequilibrado vai estar ali, vai acontecer aquilo. Já ao contrário, desencarnou. Ah, teve uma comigo que foi uma paciente minha. Ela foi paciente minha desde os 13, desencarnou aos 27. E aí, desencarnou subitamente na máquina de diálise. Aquele chororô, o pessoal aí revoltado, revoltado quer dizer, porque uma jovem perdeu. Quando eu cheguei na outra semana, foi com 15 dias, já não lembro mais não, no plantão, e aí alguém comentou sobre ela chegou do meu lado e me deu um abraço. Me descreveu. Minha tarefa acabou. O que eu precisava já foi. Obrigado, porque eu tive uma relação com ela muito próxima, né? Obrigado e foi embora. Mestre, de vez em quando eu lembro dela. Às vezes, quando eu estou em algumas situações assim, meio apertada, me vem a imagem dela. Acho que é alguém com quem eu tenho, provavelmente, em outras vidas, um vínculo bastante profundo. E aí, o quê? Fluidos de boa natureza, a sensação é salutar. Já, às vezes, um paciente em desequilíbrio, eu vou sentir os fluidos negativos, às vezes similares. Tem uma coisa que eu não gosto, por exemplo, às vezes, da comunicação, quando é espírito com lesão de pele. Porque eu tenho dermatografismo. Se eu passar a mão no corpo, fica tudo vermelho. Depois some. Então, quando eu estou na comunicação que tem lesão de pele, rapaz, dá um mal-estar. Hoje em dia até menos, mas mesmo assim me incomoda muito, porque eu fico sentindo na pele. E aquilo fica, depois vai dissolvendo. Eu saio da reunião com tudo ok, mas enquanto está acontecendo, por exemplo, me imobiliza. Então, a captação de fluidos espirituais pelo médium provoca-lhe sensações, boas ou más, conforme o grau evolutivo do espírito. As sensações e percepções variam em tipos e graus diferentes a depender disso daí. Então, o que é que eu estava dizendo? Fique tranquila com relação à questão de participar da reunião de desobsessão. Falei, pode ter algum espírito junto comigo. Sim, independente de você estar aqui ou não. A diferença é que aqui você vai aprender a lidar com isso.
certo? E sentiu algo de diferente, vai fazer o quê? Mentalizar a reunião mediúnica da casa, conduzir mentalmente o espírito para que seja atendido aqui, fazer sua conexão com o sagrado da forma que você tenha para fazer e se envolver em energias harmonizantes. Você lembra que a gente falou, você perguntou o que era aquele nomezinho branco ali? É complexos, na imagem. Então, os complexos são conexões pelas quais as obsessões ocorrem. Tá? Então, digamos que eu tenho lá, aconteceu um problema lá comigo, e minha primeira esposa, né? E o pau quebrou lá e tudo, e ficou ali um complexo relacionado àquele contexto ali afetivo emocional. E aí, o que é que vai ocorrer? Então, digamos que ela tenha aprontado, traído, pintado e bordado. E aí ficou aquilo ali. Aí, o que é que eu vou dizer? Jamais vou dar uma de besta para mulher nenhuma. E aí, encontro outra pessoa. E aí o que é que acontece? Uma pessoa que ia correr tudo legal. Só que o espírito aproveita o que? Desse complexo meu, diz o que? Mais uma para enrolar. Certo? Olha ali no porta-luva que tem a nota fiscal que comprou algo que disse a você que não ia comprar. Certo? Todas essas coisas. Porque vai amarrar no complexo. E aí, digamos que eu veja, pronto, me tomou. Então, os complexos são portas de entrada para isso. Os complexos de culpa, inferioridade, superioridade, complexo de poder, são núcleos emocionais que possibilitam as influências espirituais. Isso está também lá no livrinho de vocês. Alguns eu peguei até ipsiliter, que eu queria que fosse assim, bem didáticos e técnicos no que a gente está, para vocês poderem, talvez, compreender melhor e lidar com a experiência da reunião mediúnica de desobsessão nesse lugar do observador. E o que ficar de dúvida, de inquietação, trazer anotado. Na aula seguinte, antes de começar, o pessoal fica aqui, você pode tirar todas as suas dúvidas, certo? Junto aos complexos, o quê? As paixões e ódios que respondem pelo mecanismo de ligação nas obsessões. Então, essa imagem aparece. O próprio desenhista é que está desenhando o que vai machucar a ele mesmo. Você lembra? Como é que eu posso me livrar disso? Começa a resolver agora. A pessoa resolve agora, começando a lidar. Ah, mas é difícil? É sim, porque superar hábitos e vícios é difícil, até você se reestruturar de novo. Tá? Como é que acontece? Pede espírito do médium, pede espírito do comunicante e há uma zona de interseção. O que é essa zona de interseção? Similaridade entre o campo do médium e o campo do obsessor. Através dessa zona de similaridade, propicia essa conexão de mente a mente. E aí o que é que nós vamos ter? Como é que isso aparece? Então, por exemplo, aparece lá, como você citou a questão lá da vesícula, mas a vesícula foi um fato real, mas digamos, às vezes, como você tinha dito, estava com aquela sensação, a pessoa aplicou os passos, né, e se dissolveu. Então, o que é que acontece? Nós temos uma glândula chamada glândula pineal, certo? E o chácara coronário conecta-se diretamente à glândula pineal, que se conecta à hipófise. E a hipófise, por sua vez, ela tem uma conexão com as glândulas e o eixo neurohormonal do nosso corpo. Então, o que acontece? Quando chega algo através do chácara coronário até a epífise, conecta-se com a hipófise e há uma descarga, então, neurohormonal. E é a partir daí que, por exemplo, eu dei a comunicação de uma mulher que morreu de parto, eu sentia os peitos enormes, sentia aquilo como seria a mulher tendo. Algo que eu poderia estar sentindo pela experiência como médico tendo feito isso. Mas era tão visceral que eu aliei o quê? Componente anímico. Outras vidas em que eu, enquanto mulher, morri de parto, que não é uma coisa incomum. O núcleo dela acessou o meu. Uma parte do componente era meu, a outra era dela. É dessa forma, então, que a influência espiritual, se lembra que a gente está vendo isso daqui para cá, pode me levar a sensações e percepções, porque a partir da conexão com o chácara coronário, isso pode ocorrer. E aí, o que é que a gente vai ver? Comunicações. Se lembra aquela atmosfera fluídica? Metade de um, metade do outro, um campo comum, que era aquela zona de interseção. O espírito comunicante aqui, o encarnado, perispírito, então, perispírito a perispírito.
Através do chácara coronário, o pensamento do desencarnado alcança o encarnado. E a partir daí, certo? Pode falar através dele, tá? Aonde o quê? Pensamento a pensamento, comando neurológico, ativação da laringe, e a partir daí o quê? A mensagem, tá? Então, esse é o fluxo que normalmente acontece, que eu mostrei da outra vez na aula de médiuns. Deixa eu vir aqui até de novo, porque ele tem um ponto que ele apaga. Aqui, aqui, aqui. Pronto, diga aí. É a imagem anterior, do slide anterior. Essa somatização, quando a gente sente que ela é muito forte, eu sinto muito isso. Como é que a gente algum conselho como bloquear Pronto. uma efetiva? Como lidar com esse elemento? O que é que você vai ver? A ideia é o médium, que seria a sua condição para estar percebendo desse jeito, né? Quando ele começa, então, primeiro, sair do não conhecimento para o conhecimento, ele já começa a entender, e aí, até aquele passe que é dado externamente, a gente aprende a fazer o auto-passe. Então, eu me conecto, faço um passe dispersivo, depois faço um passe harmonizador e me reequilibra. Então, por exemplo, sou médium, estou dentro do hospital, entro na UTI e recebo aquela. Então, o que é que eu faço? Às vezes eu paro um pouquinho ali junto com a prancheta, fico olhando para o monitor, e eu estou fazendo exatamente isso, certo? Aquietando, mudando o padrão respiratório, depois fazendo a dispersão daquilo, às vezes cria uma barreira mental, me envolvendo, ou às vezes envolvendo aquela pessoa que está ali do lado, quando às vezes é o próprio paciente, e aí a gente vai aprendendo a lidar com isso. O segmento que você vai ter, no ciclo 2, ciclo 3, você vai aprender a lidar com isso de maneira mais efetiva. E depois do ciclo 3, você pode fazer o campus 1, que é o estágio com os passes. Então, vai aprender a fazer com o outro e consigo mesmo. Se você sente uma presença ou algum incômodo, isso não melhora com o passe, e você percebe que isso é uma interferência espiritual. Se nada disso resolver, entra no banho, no chuveiro frio. Pessoal, só tiver banho quente em casa. Na realidade, pessoal, não é isso. O que é isso que eu mostrei? Uma conexão mente a mente. Pode ser desfeita daqui para cá ou daqui para cá. No momento que eu entro no banho frio, choque térmico, meu pensamento vai para outro canto, aquilo desligou. Tá? Então, pode ser desligado de várias formas. Boa noite. São duas situações, Fernando, que aconteciam em que eu nunca... Uma até eu tive uma ideia, mas a outra eu nunca tinha trazido para esse lado. Muitos anos atrás, a gente tinha um hábito na minha casa de, depois do café à noite, ficar batendo papo. E, por vezes, acontecia do nada, me vinha uma vontade de chorar, uma angústia. E eu estava bem, mas de repente vinha isso, e eu falava, mãe, eu estou com vontade de chorar. Ela, tá, chore. Eu chorava e daqui a pouco passava. Né? Isso seria uma obsessão? Seria alguma coisa? Não, vamos lá. Às vezes a presença espiritual ao lado não está. Por exemplo, quando minha filha estava na escola, nossa infância, aqueles encontros de pais e tudo, rapaz, quando eu chegava, me dava uma sensação de um choro. Eu lembrava, a primeira clara presença era um pai que desencarnou e o filho estava ali. Certo? E aí, às vezes, aquele sentimento vinha, eu sentia aquilo ali, só fazia mentalizar de que, olhe, tranquilo, e pronto, passou. Mesmo que eu não mentalizasse, porque eu sou espírita, eu mentalizei, mas não mentalizasse, ver aquele sentimento ali, daquela história, daquela perda, e aí passou. Ele é como se fosse uma catarse. E aí ele se desligou, entendeu? Porque não é uma obsessão, certo? É uma influência ali, às vezes, presente. Pode ter sido isso. A outra situação, Fernando, só mais essa. Eu perdi meu irmão há alguns anos atrás. E eu não tive a oportunidade de me despedir e tudo mais. E eu fiquei muito mal com isso, por um bom tempo. E mais ou menos um mês depois, eu sonhei, né? Aquele sonho que você está meio acordado, meio dormindo. Que eu estava escrevendo uma carta para ele, tinha alguém sentado na mesa,
Eu sabia o que eu estava escrevendo, mas não sabia quem estava sentado. E eu finalizava a carta assim, eu te amo. Nessa hora, eu esquecia o que eu tinha escrito e identificava aquela pessoa que era ele. Uhum. E nesse momento, eu estava deitada de bruço, a parte toda que estava para cima, eu senti aquele arrepio suave, um calorzinho. A interpretação que eu dei foi de ter ou ele veio me consolar, ou ele veio se despedir, ou algumas pessoas que fazem assim, ó, eu queria falar com meu ente querido, e aí fica a busca de um médium positivo para trazer uma mensagem. Aquiete o coração, vibre em cima das coisas mais harmonizantes e peça, for dormir, olha, eu quero uma conexão. E você vai terminar tendo isso mesmo. Sonha que não vai ser um sonho, vai ser um desdobramento. Você trouxe a memória de um momento de encontro com ele que estava dizendo isso. Tudo bem. Só que como é que isso vai ter trazido para o cérebro físico? Porque isso foi uma experiência com o cérebro, certo? Foi uma experiência com o eu desdobrado, e não com o eu, certo, presente no corpo físico. Então não tem memória cerebral. Isso vai vir por imagens, certo? Que possam traduzir o que aconteceu. E aí, você desse jeito, outra pessoa pode ter assim de outro. E o que é que conta? Ele desencarnou, você sonha com ele, vê escrevendo uma mensagem positiva e tem uma sensação perceptível que foi salutar. Pronto, essa é a mensagem. Provavelmente foi um desdobramento espiritual. Se lembra que você estava perguntando, né? Então, às vezes, vai ser aquilo, mente a mente. Eu sinto aquele negócio, né, vem na mente, mas o corpo, às vezes, nem reverbera, é só psíquico, né? Isso é uma comunicação consciente que é dada por nós, podendo ter ou não reverberação enquanto sintomas corporais. Às vezes não tem sintoma nenhum. Vem uma mensagem e não mexeu nada, tá? Esse contexto, veja que o espírito atua diretamente nas cordas vocais do médium. O que é que acontece? O médium está afastado e ele permite que o espírito faça a manipulação da sua corda vocal, como pode ser da escrita, como pode ser para pintar um quadro, como pode ser para fazer algo. Então é quando o espírito permite que o outro manipule o seu corpo. Porque um espírito não pode tomar o corpo do outro, mas um espírito pode laborar nesse corpo plenamente se o espírito encarnado permitir. Ele se afasta e deixa que o outro coloca. Tá? Para mensagens, psicografia direta, psicofonia direta, psicopictografia, cirurgia espiritual, certo? Que quem maneja é o espírito, não é o encarnado. Algo que você vê em psicopictografia, a gente bota a luz vermelha no ambiente, pega as bisnagas, passa a fita crépita, não tem mais cor e manda pintar. Se for o espírito, vai sair tudo harmonioso. Se não for o espírito, não vai sair. Se for o espírito, mas sem ser o espírito pintando, mas sem uma conexão entre um e outro, que seria esse daqui, o espírito trabalha com parte do processo e o próprio médium com a outra parte. Então, ele não vai ter segurança, ele não vai conseguir pintar, não vai ficar legal. Não é que não haja espírito, mas não é um médium positivo que permite que o espírito flua no controle do corpo. Então, isso coloquei na comunicação, mas é o que vai acontecer no processo obsessivo. A processo obsessivo, deixa eu ver se é esse que está aqui, Fernanda. Ah, não. Espera que eu vou botar aqui. Aqui. Esses dois filmes, 24 personalidades de Billy Milligan, ou As Três Faces de Eva, são situações onde são expressos aí, onde o que nós explicamos a partir do olhar espiritual é que o quê? Essas 24 personalidades eram 24 espíritos diferentes, que ele, enquanto médium, certo? Fazia o quê? Exatamente isso, ó. Se afastava e deixava que o espírito tocasse o barco, certo? Tocasse o barco. Então, quem é o responsável? Ele. Em psicologia vai se falar em distúrbio de dissociação da personalidade. Esse caso ele foi até inocentado, em virtude das descrições que estavam aí. O que nós entendemos é que o personagem não tem consciência, mas o espírito tem. Ele se afastou, mas sabe que ali, certo? Só ia ser o quê? Bagaceira, como o pessoal diz. Como é que é? Espírito da mesma estirpe.
que não se preocupava com aquelas coisas que iam acontecer. Como se a gente pegar o caso do João de Deus, né, médium também, fez um monte de canalice, espíritos da mesma estirpe. Não quer dizer que não curasse, haviam curas, haviam, por merecimento do paciente, alguns espíritos que mesmo assim tinham vínculos e ali curava também, mas tinha uma gama de espíritos que eram da mesma estirpe que ele, certo? Naquela comunicação que vai direto para faringe, né? O órgão da faringe. É o faringe ou qualquer órgão, é comunicação mecânica. Sim. Nessa hora, não passa pela mente do médium o que ele está falando? Porque, assim, uma pessoa me falou uma vez que ela estava quieta, conversando, de repente, ela cantou algo. Mas essa música não veio pela cabeça, porque quando você vai cantar alguma coisa, primeiro você pensa, ela vem na mente e depois você canta. Não. Veio direto na boca. Não. Eu vou fazer palestra às vezes, faço uma construção, chego aqui, vem outro conteúdo. Eu sei qual é antes de ser dito. A comunicação que acontece é essa. Há uma conexão psíquica que você sabe... Não, peraí. Calma, diga devagar, mulher, você é muito agoniada. Então, olha só. Uma coisa é, eu sei que o conteúdo tem a ver com a forma que eu penso, não vai ser nenhum absurdo. Não sei tintim, mas sei que é isso, pela conexão que eu tenho com o espírito. Ele, às vezes, muda até meu tom de fala, certo? E sai aquilo que estava ali. Agora, isso aqui, eu tenho plena consciência do que estava ali. O personagem, eu estou envolvido ali. Tá? Essa situação aqui, tá? O espírito se afasta. O espírito tem consciência, mas o personagem, não. Então, eu não lembro. No caso, como eu descrevi aqui, não, eu lembro. Então, às vezes, é um poema lindo que está ali, mas perpassou. Eu fiz uma peça, uma vez que eu fiz um musical. Eu cantando, não é granizo, não, não é chuva, é granizo que cai, né? E aí, eu fiz uma peça musical, com letras de música e tudo, na época que a gente podia usar sem direito, sem se preocupar com o direito autoral, depois mudou, né? Mas eu fiz um musical, foi 1 hora e pouco aqui com o musical. O espírito dizia como fazer, abri o Google para começar a pesquisar, certo? Tal palavra não dava, toque para tal palavra, a gente achava a música e ia colocando ali. Certo? Eu não sabia a música, certo? A palavra que botava encaixava, então a gente foi fazendo em conjunto. E aí saiu lá o musical. Então, veja, a plena consciência, nós no Espiritismo defendemos esse tipo de comunicação, em que a consciência do personagem é mantida, certo? Quando você perguntou na Umbanda, no Candomblé, às vezes é evocado a comunicação inconsciente. O personagem não sabe, mas o espírito sim. Tá? E aí o que é que a gente vai ver? Deixa eu ver se consegue aqui. Então vamos lá. Tipos de obsessão. Simples, aquela que eu expliquei, né? Vai interferir momentaneamente com o senso crítico e do discernimento do obsidiado, provocando, às vezes, um certo constrangimento. Sentir dor, se incomodar e estar ali presente na frente dos demais. Certo? Vamos embora. Essa daqui que seria o quê? Fascinação. Obsessão face à ilusão que é provocada em sua vítima, paralisando-lhe, por vezes, o raciocínio. Eu usei o exemplo daquela história do médium de cura. Ia fazer o quê? Ia me fascinar. Uma vez eu estava numa reunião daqui, e aí, na reunião que eu estou sentado, a criatura do lado fez assim, fulana, vai morrer. Eu fiz, já é uma velhinha, né? Vai morrer. Aí eu fiz o quê? Em casa, contei para minha mulher. Olha, alguém estava do meu lado e disse que fulano ia morrer. Lógico, a pessoa não morreu, está viva até hoje, né? Aí depois a criatura me aparece, você é linguarudo. Eu fiz, não. É porque mediunidade não é artifício para se fazer alegoria. Porque eu disse para ela e errou. Então, ou seja, o que eu digo nem sempre é certo. Quer dizer, o que é certo eu conto depois que deu certo. E o que é errado eu não conto, porque normalmente é assim que a gente faz, para autovalidação. Não, eu conto, independente de ter acontecido. E depois ver aí o que é que rola. Para quê? Para ficar atento à fascinação. Porque é assim que a fascinação acontece. Alguém vai lhe iludindo como eu estou com Raquel. Daqui a pouco o que é que acontece? Rapaz, essa mulher é chata, essa mulher só vive cada... Eu já vi as perguntas que ela faz, ela se intromete em tudo. E aí me afasta.
certo? Aí, Isaura, né? Rapaz, essa Isaura quer dar uma de sabichona, que lê tudo. Então, eu começo a achar o quê? Que eu sou o bambambam, que eu sei tudo. E aí, eu fico na mão de quem? Daquele espírito, ou daquele grupo de espíritos, certo? Na subjugação, ocorre a alteração quase que completa no senso crítico e no discernimento lógico-emocional do obsidiado. Eu sou subjugado, então eu sou levado a fazer coisas, certo? Que acontece, só não vale aquela história, né? A mulher sai para trabalhar, daqui a pouco quando a mulher chega em casa, porque esqueceu a chave, né? Houve um barulho no quarto, sobe, estou atracado com alguém lá. Quando ela abre a porta, fala assim, aqui é o obsessor de Fernando, certo? Eu quero acabar com essa relação. Mas tem mulher que acredita, e homem também. Ou seja, a subjugação pode levar você assim, não é que, nessa brincadeira que eu estou fazendo, fosse inocente, não. Havia também interesses, tensões, e o outro se junta, né? E aí pode subjugar, levar você a coisas que você não quis. A culpa é do espírito, não. Está lembrado daquelas linhas? Eu permiti, eu deixei. Então, eu tenho que bloquear, dizer que não cabe. Tá? Então, a subjugação, assim, quando a subjugação se amplifica, vai chegar à possessão, aonde o indivíduo perde completamente. Se você olhar aquelas duas histórias que eu vou mostrar aí de novo, ali é um caso que você relacionaria exatamente com isso. Pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva, introduzir-se no corpo animado e obter em lugar do outro que se acha encarnado nesse corpo? Não. Mas não é porque é introduzir-se no corpo. Nenhum espírito entra no corpo do outro. Certo? O corpo é do encarnado. Agora, o encarnado se afasta, o espírito, e permite que o outro manipule seu corpo como se fosse ele. Tá? Desde que não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a se achar subjugada ou obsidiada ao ponto de sua vontade vir a achar-se de certa maneira paralisada? Sim, porque ela permitiu. A vontade que está aí é o personagem que aceitou, porque a de cima está errada porque não entra no corpo. Agora, a lei não está falando de entrar no corpo, está falando de quê? Ó, coabitar no sentido de dois, certo? Estarem na dependência de outro espírito, mas não é estar dentro do mesmo corpo. E aí, o que é que a gente vai ver? As três faces de Eva. É uma mulher que vive três personalidades. Quem é? Eu acho que era a Selva de Pedra, né? Que tinha as três personagens, né? Que ali é dissociação, certo? De personalidade, que vamos entender como três espíritos diferentes, né? O obsessor, ele pode influenciar seu pensamento, Pode. Mas ele consegue saber o que você está pensando, ler seus pensamentos? Pronto. Ou não? Os espíritos acessam tudo aquilo que se passa na nossa mente? Não. Quanto mais elevado o espírito, mais fácil é lidar com isso, né? Porque ele perpassou por aquilo, quem está além sabe lidar com o que está aquém, porque já passou por aquilo. Aquele que quer pegar aquilo para me manipular, então às vezes vai acontecer na mediúnica. Eu sou o esclarecedor, Isaura é o médio ostensivo, e aí quando o espírito baixa, que eu digo, rapaz, isso, aquele ele fala... E você, quem é você para falar isso comigo? Eu sei isso assim de você, tá? Primeiro, ele vai estar chutando na grande maioria das vezes. E se ele disser uma coisa que foi real? Porque tem algumas coisas que são fáceis, né? Se a gente disser, esse pessoal que enrola faz isso muito bem, certo? O que é que cabe a mim? Mas aqui eu estou para atender a você. E aqui eu entendo que da mesma maneira que você fez, até eu poderia fazer. Mas o que é que a gente pode fazer para sair desse lugar? E aí você começa a direcionar de outra forma. Então, os espíritos não podem saber exatamente tudo o que acontece com a gente, eles não têm essa habilidade, não. Espíritos mais superiores no sentido do auxílio, sim, mas os espíritos nesse nível aí, ainda presos ao processo obsessivo, normalmente não. A não ser lógico, aquele espírito caminhando conosco, que aquilo aconteceu durante essa estadia. Aí sim. A relação de obsessão é de perispírito a perispírito. Encarnado e aqui desencarnado.
as ondas mentais do encarnado, núcleo o desencarnado, como que egoísmo, ódio, raiva, vingança, e faz com que ele possa se conectar aí, criando uma simbiose. E a partir dessa simbiose, o que é que vai ocorrer então? As ondas mentais do desencarnado, no chácara coronário do encarnado, produzindo imagens e sentimentos do desencarnado no encarnado. Você lembra daquela imagem do chácara coronário atingindo a pineal, da pineal a hipófise e todo o restante, e ele vai conectar com tudo aquilo. Depois o outro mostrando como o espírito pode controlar cordas vocais, os braços e tudo. Então são ondas mentais do desencarnado no chácara coronário do encarnado, produzindo imagens e sentimentos do desencarnado no encarnado. E feito aí então o processo obsessivo, que pode ser obsessão simples, fascinação, subjugação ou possessão. Certo? Os processos de posse que está aqui descrito, né? Subjugação, transtornos psíquicos, aquilo que você tinha perguntado, mas eu tenho um outro slide com mais detalhes ali para colocar. E vampirismo, é onde esse espírito se nutre das energias desse, removendo-lhe o quê? Subtraindo o fluido vital. E o outro fica realmente desenergizado ali, sem conseguir tomar atitudes por conta própria. E o que é que nós vamos notar? Essa obsessão se dá por uma ação persistente, podendo o espírito obsessor utilizar-se de telepatia mente a mente, de hipnose frente ao próprio encarnado, levando ao envolvimento fluídico, mantendo uma ideia fixa e da magnetização, que é da mesma maneira que a gente magnetiza o outro, né? No passe. Para auxiliar, você pode magnetizar para desequilibrar. Então, são mecanismos utilizados pelo espírito obsessor para atuar de maneira persistente sobre o encarnado. E a mediunidade vai retratar esses prejuízos decorrentes dessas emoções desarmonizadas associadas ao processo. Se lembra que eu disse que para ele conseguir esse contato, aqui tem que haver uma conexão, normalmente culpa ou aqueles sentimentos ali negativos aí associados. Antipatias, paixões violentas, ódio, no processo que desencadeia a obsessão. E ligando os protagonistas, às vezes um encarnado, outro desencarnado. Morre e inverte os papéis. E fica de uma encarnação para outra dentro desse processo. Então, dá para saber qual é a natureza dos espíritos que lhe influenciam. Olha os momentos que você perde as estribeiras, você passa por cima dos outros, você subjuga os outros, você discrimina, para você perceber o seu padrão. E seu padrão atrai espíritos da mesma estirpe. E às vezes mais perversos, que lhe induzem a ir além daquilo que você naturalmente faria. Então, eles lhe influenciam. Essa, aqui não, aqui que a gente já falou, a nível de sintonia, que eu quero ver aqui. Isso aqui está no livro de André, ele falando de o quê? Perispírito. E aí, digamos, se eu tenho alguma viciação digestiva, eu vou acumular energias desarmonizantes nesse chácara. Se da parte sexual, na área genital. E aí, ele com o André vai notar o quê? Isso seria o normal e aqui cheio dessas energias enegrecidas. Que significava aquele acervo de pequenos seres escuros, que é essas ondas escuras aqui, pareciam imantados uns aos outros na mesma faina de destruição. Pareciam as expressões mal conhecidas da sífilis, porque na época dele sífilis era uma doença que exterminava. Então você vai notar no corpo como se fosse aqueles bacilos, só que são bacilos psíquicos, né? Aquela fascinação pela questão sexual, ou do álcool, ou da comida, ou seja, os vícios também podendo ocorrer aí no trato digestivo. E aí o que é que vai ocorrer? Distúrbio de comportamento e obsessão. Origens possíveis. Pode ter uma doença mental pura e simples, sem nenhuma presença espiritual, sendo a causadora. Tá? Lesão que o próprio indivíduo já tinha, que pode ser orgânica, porque algumas lesões orgânicas causam distúrbios mentais, e pode ser
funcional, que também causam isso sem ter nenhuma presença espiritual. A maioria das vezes vai ser mista, associada uma coisa com a outra. E pode ter doença mental só por obsessão. E aí o que é que a gente vai perceber dentro disso? Deixa eu ver se o bicho aparece. Entidades espirituais obsessoras, a obsessora ali presente. Só que veja que aqui eu coloquei como uma sombra, tá vendo? É porque pode ser um obsessor, de fato, que utiliza dos seus complexos. Você é incapaz, você é inútil, você não presta, você fez aquilo outro, e aí você se deixa subjugar. Tanto pelo espírito fazendo isso com você, como você fazendo isso consigo mesmo. Autossabotagem, auto-obsessão. E aí você vai notar que, volte, aqui pronto. Aqui. Auto-obsessão gerada por problemas psicológicos desta encarnação, ou então de outra encarnação. Você já traz consigo, aquilo vem em determinado momento, desperta, levando psicoses, esquizofrenias ou outros problemas. Tá? E, especificamente, também a condição onde são processos obsessivos, oriundos de reencarnações anteriores. Então, o fato principal era a obsessão. Contudo, às vezes, esse entrave é tão intenso que se você afastar o espírito, o outro desencarna. Porque é um processo de culpa tamanho ali, e de uma entrega ali um com o outro, você vai conseguir amenizar, mas não vai conseguir afastar. Ele vai fazer a encarnação com aquele espírito ali ao lado dele, mas são casos normalmente graves e críticos relacionados a essas situações. Então, essas influências espirituais, o que é que a gente vai notar? Quem causa isso? Allan Kardec faz uma escala de tipos de espírito, mas entendam aquilo apenas como um elemento para facilitar a compreensão, porque não há um limiar que separe um do outro, mas que seriam aqui os espíritos imperfeitos, predominância da matéria sobre o espírito e propensão ao mal, a prejudicar o outro. Espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, batedores e perturbadores. Neutros que pode fazer tanto o bem como o mal, ele não tem um eixo ético que possa ditar as coisas dele. Esses normalmente pretendem obsidiar, ligando-se a ela pela sua estrutura mental, como a gente já viu. Inserir-se nas ideias de sua vítima, pois as ideias e as emoções são fatores de ligação com os desencarnados pelos complexos, que tornam-se núcleos emocionais que possibilitam as influências espirituais, algo que a gente também já descreveu. E, principalmente, culpa, inferioridade, superioridade e poder. Então, se eu trabalho essas coisas, a chance de eu ser envolvido, subjugado por um espírito assim, se torna cada vez mais ínfima. Ah, mas eu estou aqui, melhor ainda, porque você pode perceber e tratar, em vez de esperar que isso aconteça lá na frente. Agora, é preciso compreender o processo. Por quê? Porque esse espírito ele é ignorante. Não compreende a situação e não tem, às vezes, nenhuma ligação pessoal com a vítima. Alguém que está ali apenas conectado ao que aconteceu. Então, Cristina vem com um problema relacionado a um espírito, a gente conversa, o espírito se dissolve e sai. E Cristina continua vibrando do mesmo jeito. Outro espírito vai fazer o quê? Se conectar a ela. Tem uma conexão exatamente com ela? Não, mas tem uma frequência parecida e por isso se conectam. Embora entenda a condição de desencarnado, ainda fica fixada uma atividade aqui, aquilo que a gente comentou no início, certo? E força a vítima a aceitar ali a presença dele, porque ele fica se nutrindo daquilo. O espírito ignorante, comumente de pessoa recém-falecida, às vezes é usado como auxiliar para outro. Alguém falecido, desencarnado, eu aproximo da pessoa, ele ainda vinculado àquelas necessidades, àquelas situações, adoece a outra. E, movido pelo ódio, que a gente já colocou aí, que ele vai querer ocasionar aí, fisicamente, lesões e até o próprio suicídio da vítima. Quer dizer que um espírito pode fazer o outro se suicidar? Não. O espírito que já tem dentro de si questões psíquicas desvalorizando o valor da vida, pode ser impulsionado por um desencarnado fixado nessas ideias a fazer a mesma coisa. Certo?
O espírito deseja compartilhar as emoções, como eu coloquei, beber, comer, essas outras coisas, né? Vícios, e se satisfaz, às vezes, com brincadeiras. É aquele que fica lá perturbando. Em casa aconteceu uma vez assim, a mulher abre a porta no negócio, cadê as canetas? Alguém pegou essas canetas. Ó, que alguém? Só tinha eu, ela e tem empregada. Alguém só podia ser a empregada. Lógico que ela não estava falando que era empregada. Mas fica na cara que é isso. Aí eu ouço 3 ou 4 pessoas dando risada. Olhe de novo, tem alguém brincando com você. Ela saiu, quando eu fui abrir o armário, estava na frente do armário, assim, a caixa das canetas. Às vezes acontece com a chave do carro que desaparece, e depois estava no mesmo lugar. São espíritos zombeteiros, tá? Que estão ali, e a partir daí eles fazem esse tipo de colocações. Então, a presença do espírito sobre o outro pode levar a deformações, aquilo que eu falei pela culpa, né? Zoantropia ou licantropia, que é a forma de lobo mais comum. Vampirismo, ou seja, alimentar-se das energias vitais daquele outro. Neuroses, quando você perguntou que tipo de situação, pode ser neurose, que são mais simples de tratar, e as psicoses, que são mais complexas. Normalmente, em médios mais ostensivos, que ele perde a linha entre o que é realidade e o que não é realidade, como a gente vê claramente na esquizofrenia. Certo? Convulsões e a própria possessão, como a gente vai ver ali naqueles 2 filmes que eu coloquei. E parasita ovoide é, digamos, uma pessoa estava lá com ódio, né, se sentindo culpada, o espírito desencarnado pela culpa altera o perispírito, e aquela pessoa perde a forma humana e fica como se fosse um ovo, aonde o que é aquilo só vibra nele aquele sentimento, ódio e vingança, ao contrário, depressão. Esse espírito acoplado ao campo perispiritual da pessoa, a pessoa vai ficar tendendo a vibrar naquele sentido. Como resolver isso? Trabalho de desobsessão, certo? Suporte, né, de busca de conhecimento e aprendizado para poder a gente dissolver isso. Mas consegue, consegue. E entender que nem tudo é obsessão. São coisas nossas, como a gente já descreveu aí, né? E aí, ninguém simplesmente pega energias nocivas ou atrai espíritos infelizes de modo casual. A vida não é injusta. Temos o que merecemos, não somos vítimas impotentes vivendo um destino impiedoso. Não. Atraiu, negão, é seu. Busque ver qual é o núcleo, o que é que tem aí e vá lidar com isso. Porque você vai ver que normalmente há ideias e emoções. Pensamento, que é do encarnado, carga emocional do que ele viveu, e quando você junta isso, vai criar o que? Uma força ideoemotiva, ou um fluido magnético, que faz com que a pessoa fique cristalizada naquilo. Né? A ideia é a gente dissolver isso. Então, as obsessões aí vão desarmonizar, por causa dessas situações que a gente já comentou antes. E aí a ideia é dissolver isso quando você aprende a não ser algoz de você mesmo. E dessa forma, então, é mais fácil você se reconhecer enquanto espírito e assumir, né? Vigiar seus pensamentos cotidianos, aquilo como resolver, né? Então, vigiar os pensamentos, a gente não entrar em vibração do obsessor, ou seja, eu quero acabar com fulano, acaba comigo, certo? Perdão como quebra do círculo vicioso. Perdão não é assim, ó. Eu perdoo Isaura. Não, Isaura fez um negócio brabo comigo. Entendo que é a ignorância. Mas aquele sentimento em mim ainda está ali irritado. Porque perdão é compreender. Eu vou fazer o quê? Eu vou me afastar de Isaura, que eu não dou conta de resolver agora. Mas vou tentar depois resolver isso. Porque enquanto eu não resolver na minha cabeça, eu estou preso a Isaura. Porque perdão não é dizer passou tudo. Perdão é quando eu compreendo, percebo, eu não esqueço, eu entendo. E a partir dali eu me desvinculo. Certo? Aí, como lidar com isso? Passes, orações, ectoplásmica através da fluidoterapia, né, os trabalhos aí de cura. Paciência, compreensão e tolerância. Quando ela perguntou como é que eu elaboro isso, é difícil por isso. Precisa de paciência, compreensão e tolerância. Aí buscar o quê? Um vocabulário sustentado em vibrações fraternas, porque está dando palavrão, falando que não presta, é manter a mente nessa vibração. Né? Por isso é que aí não é a palavra, é como a mente fica. E trabalhar o núcleo do processo obsessivo, entendendo que o grande mentor ali auxiliar nisso é você. Tá? Dúvidas sobre obsessão, do que eu falei, que a gente possa ainda esclarecer, à vontade, ali. Slide. Hã? Voltar ao slide. Esse mesmo. Não, é só isso.
céu encarnado. O mais comum é quando a gente tem um laço afetivo com alguém que desencarnou. O que é que a gente tem que fazer? Certo? Botar os pés no chão. Minha mãe está com 86, eu posso até desencarnar amanhã fazendo um AVC, desencarnar antes dela. Mas aí ela desencarna, cabe eu ficar? Minha vida acabou, eu não tenho o que fazer, eu não vou fazer mais nada. E aí fazer um altar para ela, chorar todo dia, não cabe. Não cabe porque, mas Fernando, eu estou assim, eu vou procurar terapia. Porque esse é um processo, certo? De desequilíbrio. Eu vou buscar a desobsessão, porque deve ter espírito junto a mim, querendo me manter naquela energia de vibração negativa, que vai prejudicar a mim e a ela também. Tá? Então, busque auxílio. Se você está fixado a alguém desencarnado, certo? Busque auxílio. Se você consegue se reestruturar, aí já está feito. Vou fazer altar? Não, guarde. Ah, mas os japoneses têm hábito, é uma outra cultura. Estamos falando da cultura ocidental, certo? Que vincula de uma maneira negativa. Como eles fazem de uma outra pegada aí, que não é essa desse sofrimento, de eu perdi, de que eu não vou ver mais, que eu choro todo dia. Não.